Seja bem-vindo ao Immigration Insider, com o seu apresentador, o advogado John Nicelli. Este podcast é um fórum educativo sobre como lidar com aspectos complexos da imigração e armadilhas a evitar. Você pode encontrar este programa em todas as plataformas principais, incluindo YouTube, LinkedIn, Facebook, Apple Podcasts, Spotify e em nosso site, johnnicelli.com. Agora, aqui está o apresentador do Immigration Insider, o renomado advogado John Nicelli. Olá a todos, meu nome é John Nicelli. Sou advogado de imigração em Nova York. Pratico direito de imigração há cerca de 43 anos e hoje já gostaria de compartilhar algumas informações para pessoas que possam ser presas pelas novas políticas e atividades de aplicação da lei do ICE e sobre com o que elas podem se envolver. Então, se você conhece alguém que é preso pela ICE ou se você for preso pela ICE, há várias ações específicas e concretas que você pode tomar e nem tudo está totalmente perdido. Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção de muita gente para este tema, que muitas das pessoas presas não estão apenas no país ilegalmente, mas também possuem ordens de deportação já antigas, todas ordens de remoção emitidas. Pode não estar ciente disso, mas isso existe, e a razão pela qual ele existe é que muitas pessoas cruzaram a fronteira mexicana e, quando são detidas na fronteira mexicana no passado, muitas vezes porque não havia espaço para alojá-los, são liberadas e, depois de serem liberadas, os documentos que possuem e que lhes são fornecidos, bem como os que o ICE prepara ou a patrulha de fronteira prepara, indicam que devem comparecer a uma audiência com um juiz de imigração em algum momento no futuro, geralmente de 1 mês a 2 depois e onde quer que isso ocorra, seja no Texas, no Arizona ou na Califórnia. O que acontece é que muitas pessoas não falam a língua e não lhes falam na língua que entendem, mesmo que devam. Elas recebem apenas papéis em inglês e dizem, assine aqui mesmo, e elas são liberadas. Assim, as pessoas ficam muito felizes por não estarem detidas e por verem o sonho realizado, de verdade. Eles chegaram às costas do Ziparera e vieram para cá. Vão começar uma vida nova, mas não percebem que precisam ir a uma audiência de imigração e se apresentar hoje diante de um juiz de imigração. Eles deixam o local de detenção e costumam ir para a costa leste ou para o meio oeste. Eles viajam pelos Estados Unidos e nunca se dão ao trabalho de saber se esses papéis significam algo. Por isso não comparecem aos processos judiciais quando deveriam. Se receber papéis de uma agência, pelo menos leia-os ou peça para que alguém os leia e diga o que significam esses papéis. Porque eu realmente não entendo. Dê isso a alguém que entenda ou vá a um advogado que possa te ajudar. Mas muita gente sabe que, se entregarem papéis, na maioria das vezes isso significa que podem ter que ir ao tribunal ou que podem ser deportados e não querem ouvir isso. Então eles querem ficar porque pagaram bastante dinheiro para vir aqui. Isso é um problema. Beleza. Para muita gente e para muitas pessoas, há ordens de deportação das quais eles nem sabem, pois as pessoas já costumam fornecer um endereço para onde pretendem ir. E eles podem nunca ir a esse endereço, ou dão um endereço que vão, mas ficam lá só por pouco tempo. Como resultado, até o tempo em que a imigração ou o Tribunal de Imigração lhes envia uma carta sobre a última residência conhecida, que é o que consta em seus papéis originais. Então recebem a notificação, mas não aparecem, pois mudaram, não recebem a notificação. A notificação volta ao tribunal e o Tribunal de Imigração deportará-os, pois não compareceram. Isso é um problema para as pessoas. Muitos que estão aqui há anos foram encontrados pela imigração, não foram encontrados ou nem procuraram por eles. Agora, sob as novas ações de fiscalização migratória, a imigração busca muitas pessoas e muitas delas têm ordens de remoção. Então, quando as encontram por meios diversos, elas as encontram por meio de registros fiscais. Elas as encontram por registros da CNH. Elas as encontram pela internet, usando redes sociais como o Facebook e outras.
Eles verificam mesmo o Facebook ou o Instagram para ver se as pessoas têm contas e tentam conferir as informações. Então, quando encontrarem essa pessoa, eles farão um esforço para ir atrás dela e prendê-la. Quando eles os prenderem, se as pessoas tiverem todas as leis de remoção, muitas vezes não podem fazer nada, porque podem não ter direito a nada. Por exemplo, se eles vieram para cá e já ficaram aqui por 10, 15 ou 20 anos, mas não têm família aqui, nunca se casaram nem foram patrocinados por meio de um emprego, não tem nada pendente, vieram e trabalharam bem, não há muito que se possa fazer por eles, e é isso. A imigração seguirá apenas a ordem de deportação ou remoção que tenha sido expedida, dependendo do ano em que tenha sido emitida, e devolverá as pessoas ao país de origem. Então, isso já é um grande problema. Há outro grupo de indivíduos que a imigração prende. Podem ou não ter ordens de remoção, e essas pessoas são aquelas que cometeram crimes. Muitas vezes as pessoas são presas por coisas como violência doméstica, podem ser presas por dirigir sob efeito de álcool, podem ainda ser presas por estarem envolvidas com a venda ou o uso de drogas. Essas são questões, que apresentam problemas. Muitas vezes elas têm condenações criminais, mas por quaisquer razões foram liberadas e nunca passaram pela guarda da imigração. E como resultado, a imigração nunca os buscou. Agora, a imigração está revendo esses registros antigos e tentando encontrar pessoas com quase qualquer tipo de antecedentes criminais. E às vezes, quando as acusações foram reduzidas ou descartadas, a imigração ainda pode procurar por essa pessoa. Então esse é mais um grupo muito grande de pessoas que estão sendo presas. Agora, quando você estiver detido, dependendo da sua situação, se você não tiver uma antiga ordem de remoção, então há geralmente coisas que podemos fazer. E se você realmente tiver uma antiga ordem de remoção, vamos supor que você tenha uma ordem de remoção, e durante o tempo em que esteve aqui, você se casou, tem filhos aqui, tem uma vida aqui, talvez possua uma casa e talvez haja muitos fatores. Talvez você tenha um filho com deficiência, ou um pai ou mãe com deficiência, ou um cônjuge. Todos esses fatores, às vezes, isso vai permitir que você tente abrir uma moção para reabrir os processos de deportação ou remoção, e basicamente você vai dizer a um juiz o que aconteceu, que talvez você nunca tenha entendido o aviso. Você não leu o tal aviso. Eu já tive casos em que nomes de pessoas foram forjados em documentos. As pessoas foram liberadas sem assinar nada. Então, alguém assinou por elas. Um perito em caligrafia diz que nunca assinaram nada. Se nunca assinaram nada, como ficam esses papéis? Não são. Nunca foram devidamente notificados. Isso seria motivo para reabrir o caso. Existem ainda muitos fundamentos, ou muitos para mencionar neste curto vídeo. Mas vamos supor que você não tenha ordem de remoção. A imigração o encontra e o prende. Tudo depende de muitos fatores, incluindo se você pode ser liberado. Vamos supor que você não tenha antecedentes criminais. Se for detido, o trâmite atual é que, assim que for detido, qualquer cidade no Zipo-Israel, você provavelmente ficará detido por pelo menos 2 a 3 semanas, ou até mais tempo, antes de ver um juiz de imigração. E quando vir diante de um juiz de imigração, nos procedimentos de remoção, neste exato momento, na maioria das vezes, com poucas exceções, você pode solicitar uma fiança de imigração. Uma fiança significa que você pode pagar a fiança assim que o juiz permitir. E ao pagar a fiança, você seria libertado. Agora, a questão é, você tem direito à fiança. E qual é o valor dela mesmo? E o que você vai fazer quando for libertado? Então, alguns critérios que juízes de imigração devem considerar ao conceder fiança são: a pessoa é risco de fuga. Isso é crucial, porque se acharem que você não vai aparecer em outra audiência de imigração, você não terá fiança. Além disso, essa pessoa representa uma ameaça à comunidade? Se você tem antecedentes criminais, talvez seja violento. Já usou armas, esfaqueou alguém, atirou em alguém, ou esteve envolvido em vários crimes, pelos quais ainda não foi entregue às autoridades de imigração. Agora que eles o têm,
É pouco provável que o libertem e vão opor-se a qualquer fiança que o juiz possa conceder. Então, estes são os três fatores principais que um juiz vai considerar. Mas se você tem direito à fiança, então há outras coisas que um juiz também vai considerar. Considere como você entrou nos Estados Unidos. Você entrou por fraude, usando documentos falsos, ou entrou atravessando a fronteira? Nunca diga nada. Entreguei seu nome real, entreguei seu endereço real, e só nunca fui chamado, ou por algum motivo nunca recebi nenhum aviso, o que é bastante provável. Ou talvez você não tenha nenhum registro. A imigração te encontrou em algum lugar onde você trabalha hoje mesmo, em um canteiro de obras, e eles avaliaram o canteiro de obras e prenderam a maioria dos trabalhadores, abrindo processo contra você. Então, se eles entrarem com processo contra você nessa situação e você não tem histórico criminal, as chances são de você conseguir fiança. Agora, depende do que tu apresentarias ao juiz. Então, você tem familiares, talvez tenha cônjuge, pais ou filhos que sejam residentes ou cidadãos. Se não fizer isso, pode haver problema. Além disso, quanto você pagou de impostos? Vamos supor que você trabalha na construção e ganhe US$ 800 por semana ou US$ 1.000 por semana. Diga que ganha 52 mil por ano e na declaração de imposto de renda você diz que ganhou apenas 5 mil. Já vi casos assim. Ou apenas 10 mil.
Brigadão.